Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da oitava da Páscoa. A primeira leitura de hoje se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 1 até o 10, que nos diz assim: Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele que pedia esmola sentados na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar bastante atenção aqui a cada um de vocês, para essa primeira leitura, porque ela começa mostrando dois personagens, Pedro e João, subindo ao templo de Jerusalém. Para quem não sabe, no início ali do cristianismo, não existia uma separação tão completa entre judaísmo e cristianismo. Então os cristãos usavam também o próprio templo de Jerusalém como local de catequese, como local de evangelização. Foi pouco a pouco que começou a se ter uma distinção entre quem era judeu e quem era cristão de fato. E aí diz o texto que eles sobem então ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Por quê? Todo judeu que se preze, ele tem horários específicos de oração. Então, existiam orações específicas, assim como, por exemplo, a gente pode dizer que acontece na liturgia das horas, que você tem para cada horário uma oração específica. De repente, trazem para ele um homem que não conseguia andar, que costumava pedir ali esmolas, E aí, naquele momento, o homem acaba pedindo para que ele possa olhar para eles, Ou melhor, Pedro diz: olha para nós. E naquele momento o homem fita e diz assim: eu vou receber esmola. O homem sempre pensa muito abaixo daquilo que realmente deveria ser. E aí Pedro fala algo muito bonito. Eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que quer dizer essa expressão, em nome de Jesus? Amados irmãos e irmãs, para um judeu, o nome de alguém traz a essência daquela pessoa. Então o nome carregava, digamos assim, um pouco do que aquela pessoa de fato é. Então, quando eu penso em nome de Jesus, eu poderia pensar no poder de Jesus, na divindade de Jesus, no fato de que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, em outras palavras, Pedro está dizendo: não é por minha causa que você está levantando, não é por minha causa que você vai andar, mas é porque Jesus é o próprio Verbo encarnado. É Ele que morreu e ressuscitou e está aqui no meio de nós. É por Ele. É Ele aquele que não está preso no tempo nem no espaço. É Ele que é o misericordioso. É Ele que tem um poder. E é isso que Pedro está oferecendo a esse homem. Pedro não está se autopromovendo, não está se autorreferenciando, mas Pedro aponta para Cristo. E naquele momento, de fato, o homem levanta, as pessoas veem e as pessoas começam então a ficarem admiradas e vendo ali a ação de Deus. Mas o que essa leitura então pode nos chamar a atenção, ensinar, especialmente no contexto da oitava da Páscoa? Primeira coisa, o que nós temos oferecido às pessoas? Muitas vezes, nós oferecemos a nós mesmos. Então, eu ofereço aos outros a mim mesmo, os meus gostos, a minha vontade, o meu interesse, e eu não coloco Jesus como centro. Embora sejamos cristãos autênticos, é assim que temos que de fato ser, muitas e muitas vezes o Cristo fica em segundo plano no nosso processo de evangelização. E aí, essa leitura nos evidencia que os primeiros apóstolos entendiam: é Cristo quem tem que ser o centro, é Cristo quem precisa ser então evidenciado. Outra coisa que também vai nos chamando a atenção, amados irmãos e irmãs, é não sermos apáticos à realidade do outro.
Quantas e quantas a gente acha que para ser cristão tem que ficar com os olhos o tempo todo para o alto e esquecer dos irmãos que estão ao nosso redor. Mas os irmãos que estão ao nosso redor, eles passam por dificuldades, não conseguem andar, não conseguem falar, não têm o que comer. Né? Quantas e quantas pessoas passam por inúmeras injustiças sociais e nós não podemos ficar de olhos fechados diante disso. Às vezes tem alguém na nossa paróquia ali que está passando por uma situação de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, por exemplo. Alguém que está passando por problema no seu casamento. Nós não podemos fechar os olhos diante da realidade do outro. Mas eu preciso ser extensão do amor de Deus, extensão da misericórdia de Deus, para fazer aquele que não anda poder andar, aquele que não escuta poder ouvir. E para terminar, eu quero chamar a atenção de vocês que toda evangelização que ela é feita de modo coerente, ela converte outras pessoas. Ela atrai as pessoas para Jesus. Veja que esse homem, quando aconteceu o milagre, ele louvou a Deus. E as pessoas também viram, as pessoas reconheceram. Toda ação que tem Jesus como centro, ela chama a atenção dos outros e chama para o Cristo. Toda e qualquer ação autêntica, ela gera conversão interior. Ou seja, alguém que até então vivia pedindo esmola, agora é alguém que passa então a louvar a Deus. Então que nós possamos pensar um pouco nas nossas evangelizações, né? Como nós estamos anunciando Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!